E aí galera, tudo em ordem? Pessoal, o que é que a gente vai estar tratando hoje? De um assunto que geralmente a gente gosta, ok? Que é justamente sobre memórias. Só que a gente vai estar tratando memória agora em um nível mais profundo, em um nível onde que a gente está utilizando dentro de um sistema digital um pouco mais complexo, ok? Para tanto, a gente precisa saber como utilizar, de que forma a gente deve descrever nossos sistemas, o que pode, o que não pode fazer. Então é interessante que vocês prestem bem atenção nessa aula de hoje, ok? E vejam que tem um detalhe muito importante. Muitas vezes a gente tem o costume de utilizar array para poder estar armazenando informações. Por exemplo, a gente desenvolve um sistema de controle que ele faz leituras de pressão, temperatura contínuas. E a gente vai precisar armazenar esses valores. Consequentemente, a gente vai estar armazenando na memória para, na etapa seguinte, poder ler e manipular esses dados. Ok? Isso quando a gente está fazendo no nível SL, nível RTL, simulando, cara, é muito tranquilo a gente poder tá fazendo usufruto de array, ok? Ele sendo unidimensional ou multidimensional. Beleza, até aí tranquilo, sem nenhum mistério, ok? Já tem em alguns vídeos anteriores falei sobre array. Beleza, só que o detalhe é, prestem atenção, quando a gente parte para a prototipação, que a gente precisa passar pela etapa de síntese, aí já começa a ter alguns problemas. Como assim? Se vocês não sabem, por exemplo, a ferramenta de síntese Quartz, ela tem problemas para poder sintetizar, ok? Um array multidimensional. George, de onde é que você tirou isso? Ok? De onde é que é essa informação? Simples, do próprio site da Intel. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Observem aqui na próprio site da Intel, beleza? Na parte de suporte. Ferramenta Quartz Prime, ok? Não suporta, beleza? Síntese de arrays multidimensional. Ok, George, mas e agora? Se eu estou desenvolvendo meu sistema baseado em array, como é que eu vou estar agora trabalhando se eu não posso sintetizar? Pessoal, prestem atenção, é simples. Apesar de você não conseguir sintetizar de imediato o teu array, você pode inferir memória tranquilamente dentro da tua FPGA. Qualquer FPGA, ok, hoje, ela possui blocos de memória interno que você pode fazer usufruto da melhor forma possível. Então, eu vou precisar conectar um pente de memória, um chip de memória junto à minha FPGA? Não, necessariamente, vai depender muito da tua necessidade. Normalmente, existem blocos de memória internos dentro da tua FPGA. Então, é só você fazer a instância correta, beleza, da tua memória e poder usufruir da melhor forma. E como é que a gente faz isso? Eu não devia contar não, mas é muito simples. Você não pode deixar de assistir esse vídeo completo. No final eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão poder inferir essas memórias, beleza? É muito simples. Mas vamos lá. Agora eu sei que minha FPGA tem memória, ok? Sei que eu não posso sintetizar de cara um array multidimensional. E agora, como é que eu vou estar trabalhando? Vamos lá. Vamos a alguns pontos que eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam me acompanhar. Nossa aula hoje, em resumo, vai ser sobre síntese de memória, beleza? O que é que a gente precisa saber? A gente pode estar inferindo memória dentro da nossa FPGA de duas formas. Primeiro, é a gente utilizar as próprias células lógicas, os elementos lógicos internos, para a gente poder criar essas porções de memória para ser utilizado dentro do nosso sistema. Ok. Nós temos aqui, caso a gente decida utilizar células lógicas, ok? O estilo de célula lógica padrão, ok? A gravação é executada na subida do clock e a leitura ela é contínua. Caramba, o que isso quer dizer? Se liga aí, é o seguinte. Quando eu falo leitura contínua, o que é que eu estou dizendo? É que sempre a informação, na hora que eu coloco o endereço naquela memória, a informação vai ser logo colocada
para fora, dentro do barramento, ok? Ficou claro? Pois vamos lá. Segundo ponto, estilo de célula lógica de emulação, Stratix M512. O que é isso? Isso é um padrão que existe dentro das FPGAs, que a gente pode adotar ou não, ok? O que é que isso quer dizer? A operação de gravação é na descida do sinal de clock e a leitura da subida do sinal de clock. Observem que aí que vai ocorrer uma diferença, ok? Minha informação, a leitura, vai sempre ocorrer o que? Na subida do clock, e já a gravação será na descida, ok? Beleza. E a minha outra opção, que é a particularmente eu prefiro, é a gente estar adotando blocos de memória. Opa, blocos de memória, sim. Existem várias porções de memória que a gente pode estar usufruindo da melhor forma possível. E como é que é esse bloco? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Vejam só, pessoal, aqui eu estou no site da Intel, ok? Na página aqui com referência a Cyclone 5, ok? A gente usar como exemplo. E aqui eu tenho um diagrama do meu chip, como é que está normalmente a disposição dos elementos. Vou dar um zoom aqui na imagem. Observem que o chip, eu vou ter aqui o HPS, que é um processador ARM, ok? Agregado, que esse aqui é um FPGA Socket. E aqui, ó, de verde, ó, observe que eu vou ter blocos M10K. São blocos de memória, ok? Eu também só tenho esse tipo de memória? Não, eu tenho outros tipos também. Que ela é baseada na AML, perdão, na ALM, ok? Onde eu vou estar inferindo essas memórias aqui, são porções menores, ok? Agora, tenho esses blocos de memória. Como é que eu vou estar trabalhando com elas? A gente tem algumas características que são essenciais que a gente saiba sobre blocos de memória. Vou mostrar aqui para vocês. Bem, pessoal, vejam só aqui. Eu tenho aqui uma tabela, ok? Que tem todos os blocos de memória da família de FPGAs da própria Intel, ok? Onde eu tenho aqui a Raya, eu tenho Cyclone, eu tenho Max, tenho a Stratix, e aqui os tipos de memória que cada uma vai pertencer. Vamos pegar, por exemplo, a Cyclone. O que é que a Cyclone tem? Eu vou ter blocos de 64 bits, que é o MLab, ok? E vou ter também aqui blocos de memória MK10, que possui ao todo 10K bits. E eu posso também utilizar as células lógicas. No caso, eu tenho a Cyclone aqui comigo, que tem 85 mil elementos lógicos. Se eu quisesse inferir ela totalmente como fosse memória, poderia. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um outro exemplo, a Stratix, a versão 5. Possui blocos de memória de 64 bits e possui blocos de memória de 20K bits, beleza? E também pode utilizar a memória LC. Agora que eu sei quais são os tipos de blocos de memória que eu tenho dentro das FPGAs, o que é que eu preciso saber mais? Vejam só, tipo de leitura e gravação. No meu caso aqui, estou trabalhando com a Cyclone 5, o que é que eu vou ter? Blocos MLab, onde ele está me dizendo o quê? Que minha gravação, ok? Vai ser executada o quê? Na transição de subida do clock. E a minha leitura também na transição de subida. E se eu estiver utilizando a MK10, também na subida do clock, a gravação, e a de leitura também na subida de clock. Isso é até bom que, mesmo que a gente troque de tipo de bloco, quando a gente estiver sintetizando nossos sistemas, o modo de operação será o mesmo, ok? Isso é bom a gente ter essa informação, para a gente não ter nenhuma surpresa no momento da simulação do nosso sistema. Que informação também é primordial que a gente saiba? A história da profundidade. Como assim? Prestem atenção. Para os blocos, por exemplo, MK10, ele me diz o quê? Que a faixa de profundidade é de 256 até 8K. O que isso quer dizer? Profundidade é a quantidade de palavras que a gente tem dentro da nossa memória. Então ele está me dizendo que o mínimo são 256 palavras que eu vou estar inferindo dentro da minha memória. E eu vou até o limite de 8K. Já quando a gente está trabalhando, por exemplo, com memória MLab, que eles são menores,
meu teto mínimo aqui no caso é 32 palavras que eu tenho que criar e o máximo 64. Mas por que eu tenho essas faixas de variação que vai de tanto a tanto? Pelo seguinte fato, é justamente para dar flexibilidade aos nossos projetos. Vou pegar aqui o exemplo do M9K. Observem aqui, ó, M9K eu vou de 256 a 8K, ok? Então, com M9K eu vou de 256 até 8K. Então, eu posso ter uma memória, por exemplo, de 1 bit, o tamanho da minha palavra é só 1 bit, ok? Mas eu posso ter ao todo uma profundidade de 8.000K, no caso, ter 8.000 palavras de 1 bit, ok? Ou eu posso ter, por exemplo, vamos supor que a variável que eu estou manipulando, ela tem 18 bits. Então, eu posso, com um único bloco de M9K, eu posso ter ao todo 512 palavras. Mas, e se eu tiver manipulando mais informação, como é que eu vou fazer? Aí eu vou começar a associar os blocos. Por exemplo, vamos supor que eu precise estar manipulando palavras de 36 bits. E eu preciso ao todo de 8K. Ok? Então eu vou ter 8.000 palavras e cada palavra contendo ao todo 16 bits. Eu vou gastar ao todo 36 blocos de memória RAM M9K, ok? Mas, Jorge, se eu tenho aqui ao todo 9.216 bits, vai ficar desperdiçando alguma coisa? Sim, vai ficar, ok? Porque a gente tem que respeitar os limites mínimo e máximo da memória. Então, se eu estou utilizando aí 10 blocos, observa aqui que eu vou ter uma sobrazinha em cada bloco, que infelizmente vai ficar sobrando lá mesmo, ocioso, sem utilização. Beleza, agora que eu tenho essas informações, sei que eu posso estar manipulando esses blocos de acordo com a minha necessidade. Como é que eu vou estar criando esses blocos agora no meu sistema? Vamos lá para o quartos, pessoal. Eu criei aqui uma pequena memória, onde eu declarei meu módulo que chamei de main, underline LE, que é de elementos lógicos, onde eu fiz aqui uma instância aqui de quê? De um array, certo? Bidimensional, onde eu estou dizendo aqui que o tamanho de cada palavra é de 4 bits, ok? E a profundidade é de 32, ok? Eu tenho 32 palavras de 4 bits. Ok, fiz aqui um assign, justamente para deixar igual a questão da leitura dela sempre estar ativa, para a gente fazer uma comparação em relação aos blocos de memória. E eu fiz o quê? Que minha saída, observa aqui meu que ele é de output, vai ser justamente minha saída aqui do meu array, beleza? E aqui eu tenho meu AUS, FF, com POSET no clock. Então, a cada transição positiva do meu sinal de clock, o que é que vai ocorrer? Se for no modo escrita, meu WR enable aqui, que ele é um bit de sinal de entrada, se ele estiver ativado, o que é que vai ocorrer? Eu vou gravar a informação que está vindo de onde? De data, justamente naquela minha posição do array. Isso aqui simula facilmente. Vamos lá. Vou simular, ok? Agora utilizando a ferramenta EDA Playground. Beleza, pessoal. Estou aqui no EDA Playground, ok? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do código que estava lá no Quartz. Colei aqui. E aqui eu escrevi um teste bench bem rápido, ok? Onde eu estou fazendo 3 gravações em 3 posições de memórias distintas, ok? E fazendo as 3 leituras das 3 posições que eu tenho gravado. Simulei, estou aqui com meus dados já plotados aqui no gráfico, ok? Meus sinais, e observem só, tem aqui meu sinal de clock, dá um zoom aqui, beleza? Onde eu vou ter aqui, ó, observem, que eu coloquei aqui um endereço, um dado, ok? E levantei o sinal de gravação, onde meu WR enable, ok? Eu ativei, ele está em nível lógico 1. Então, o que é que ocorre? Na transição aqui de subida, ó, do sinal de clock, aconteceu que a gravação da minha informação dentro da memória, ok? Que no caso que eu criei essa memória utilizando um array, beleza? Endereço 2, novo dado, endereço 3, novo dado. E tá aqui. Baixei meu sinal de gravação e logo em seguida eu fiz a leitura. Botei o endereço 1, tá aqui a informação, endereço 2 e endereço 3. Observem que ela
gravou normalmente a informação e eu estou lendo normalmente essa informação. Então, vamos aqui voltar para o Quartz e vejam só o que é que vai acontecer. O mesmo código e eu vou mandar sintetizar, ok? O mais incrível é que o Quartz ele sintetiza, só que ele sintetiza de uma forma um pouco louca. Ele não consegue compreender bem essa questão do array multidimensional. E vocês vão observar como que fica a estrutura dessa memória. Ó, pessoal, observe que a análise, a síntese passou de boa, ok? Não teve problema nenhum erro de sintático. Só que a questão é na inferência, a forma como ele está inferindo, gerando esse array multidimensional internamente utilizando os flip-flops, ok? Aí onde é que vem a bronca. Finalizou. Já dou logo uma sugestão. Olhem o arquivo de report, ok? Vejam só algumas informações. O que é que ele está me dizendo aqui? Total de registradores, 20. Está soando meio estranho. Por que isso? Se a gente fizer aqui uma conta muito rápida, ok? Trazendo aqui uma calculadora, eu tenho ao todo 32 palavras. E eu tenho cada palavra contendo 4 bits. Eu tenho no total 128 registradores. E ele aqui já está me dizendo que gastou 20. Isso é muito suspeito. Vamos lá na ferramenta Netlist View. Vamos observar aqui o RTL. Vou trazer aqui para vocês. Vejam. Vamos observar por dentro. Vejam o que ele criou. Eu tenho aqui meu clock, o dado, o endereço, meu bit de escrita ou leitura, até aí tudo bem. Mas vejam internamente. Ele está usando clock 0, clear, enable A. Ele não está compreendendo como ele vai criar essa porção de memória interna. Ele quer gerar com base naquela array multidimensional, mas utilizando os blocos de memória interna. Vamos observar aqui dentro, ó, vou pedir aqui as propriedades, e aqui ó, a parte interna. Vejam só, ele utilizou aqui alguns registradores, e aqui ele utilizou os blocos de memória. Só que ao pé da letra isso aqui não funciona. Não dá para a gente utilizar isso. Por quê? Vou simular aqui para vocês. Já criei o arquivo aqui. Estou utilizando agora o Model Sim para fazer a simulação. Aqui no Quartz. Observem aqui que eu tenho muito semelhante ao que eu coloquei lá no EDA Playground, os endereços e as informações. E vou mandar realizar a simulação. Está simulando. Deixa eu trazer aqui para a tela o arquivo simulado. Observem ó, que ele gravou aqui o A. O B não gravou. Perdão, o B até gravou, mas deixou estático. O C aqui, ó. Apesar de eu estar colocando um novo dado, tudo mais, ó, a leitura, ele está jogando o valor B, não está condizendo com o que a gente deseja. Sintetizou alguma coisa? Cara, simula, para ver se está condizendo com a tua intenção. Com array, realmente não dá para a gente utilizar. E agora, o que é que eu vou fazer? A gente vai utilizar agora uma memória que vai ser inferida pela própria ferramenta do Quartz. Como assim? Eu já inferi aqui, trazer aqui para vocês, vou abrir aqui o arquivo. Foi o próprio Quartz com as informações que eu passei. Ele me gerou o arquivo já em Verilog da forma correta, de uma forma que a ferramenta de síntese consegue interpretar isso de forma perfeita. Eu tenho aqui meu endereço, data, clock, WE e minha saída. E aqui os parâmetros descritos em Verilog, ok? De como ele deve inferir. O tamanho também da mesma forma. No caso, observem aqui a quantidade de endereços, ok? 32 endereços e cada um contendo 4 bits. E agora eu vou simular, ok? Sintetizar ele. Vamos criar só essa instância aqui, ó. Eu vou aqui, ó, descomentar essa linha, que é justamente para a gente criar a instância dessa memória agora dentro do nosso sistema. Ok? Vou comentar as outras duas. Tá aqui, ó, a memória que foi gerada pelo próprio Quartz. Já vou mostrar a ferramenta que gera ela. Ok? O nome da minha instância e aqui a conexão dela. Vamos sintetizar novamente.
Vamos ver agora algumas informações interessantes. Total de registradores, 133. A gente tinha feito aqui a conta de 128. Observe que já está mais realista esse número de registradores que foram utilizados na síntese. Vamos observar agora como ficou nossa memória. Vamos expandir ela aqui. Observe que já está com a cara um pouco melhor. Vamos abrir. Vamos diminuir aqui um zoom um pouco. Vejam só. Agora sim. Eu tenho justamente aqui, ó, minha memória. Todos os registradores que foram utilizados, todos interconectados. O MUX para fazer a seleção de qual a informação que eu desejo. Beleza. Agora eu estou realmente utilizando uma memória baseada nos elementos lógicos. E a simulação, será que vai funcionar? Vamos ver. Chamar aqui novamente. Vou mandar agora simular. Está realizando a simulação. Vejam só. Eu tenho agora aqui, ó, endereço 1, informação A, ok? Endereço 2, o B, armazenado. E aqui, ó, estou fazendo a leitura, ó. Endereço 3, não foi gravado nada, 0. Endereço 1, tinha A. Endereço 2, tinha B. Endereço 3, 0. Observe que agora nossa memória está funcionando plenamente. As ações que eu executei de leitura e gravação funcionando de boa. E agora? A questão é, como é que eu vou criar essas memórias? Pessoal, é muito simples. Prestem muita atenção. Vamos fechar aqui. Eu vou abrir aqui essa memória que eu inferi. Tá aqui, ó. Ele abriu aqui um negócio chamado Mega Wizard, ok? Que é uma ferramenta do Quartz, onde a gente vai criar IPs de forma como fosse um ajudante, uma ferramenta que vai nos auxiliar. Com base em alguns parâmetros que a gente passa, ele cria o IP com base na estrutura interna da própria FPGA. Então vejam, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o aplicativo, que está me perguntando aqui qual é o tamanho da minha palavra, ok? 4 bits, a quantidade, qual é o tipo de bloco que eu desejo utilizar. No caso, eu estava utilizando o LC, que são dos elementos lógicos da placa. Então, eu vou avançar aqui e já a gente vai retroceder para mudar esse bloco. Ele vai me perguntar se eu desejo que a saída seja registrada. No caso, eu não quero, mas caso eu clique, observe que ele adicionou um registrador aqui. Vamos deixar desmarcado. Aqui está inferindo que vai criar uma mega função. Next. Como é que é a saída que eu desejo, no caso, utilizando o arquivo Verilog, e depois é só finalizar, que ele vai me gerar essa memória corretamente. Mas vou mostrar para vocês que eu quero agora mudar. Eu não quero utilizar LC, eu quero utilizar o MK10, ok? Ele está perguntando agora aqui, questão da palavra, se eu vou deixar em alto, posso deixar tranquilamente. Se eu quero dual clock, não quero, que é single clock. O mesmo clock para leitura e gravação. Vou mandar avançar. Não quero registrar minha saída. Os outros aqui a gente pode deixar desmarcados. Os dados, se eu quero instanciar essa memória com alguma informação, algum novo dado, e vai me perguntar se eu quero deixar ela limpa, se eu quero, na hora que meu sistema for carregado, eu instancie, crie tipo um ROM. Algo desse tipo. Pronto, justamente aqui, ó. Se eu quero instanciar com alguma informação ou não, ok? Como eu não quero, next. Finalizando aqui, ó. Tipo .v, que eu quero justamente a questão dele em Verilog. E vou finalizar. Vai atualizar a informação. Beleza, tá aqui o arquivo, conferindo rapidinho. Tá aqui, ó, MK10. Ele vai utilizar agora blocos MK10. Vamos observar agora a nossa interface. Address, clock, data, WRNK. Só conferindo rapidinho se nosso top level tá correto. Opa, aqui, ó, não é clock in. Vou mudar. E WR
é N. Mas acredito que está agora correto. Vamos mandar sintetizar. Levantar aqui para ver o log, se vai correr tudo bem. Vejam que está finalizando aqui a síntese. Finalizou. Vamos olhar aqui o report. Eu tenho aqui, ó, total de registradores, 0. Como assim? Lembrando, eu utilizei M10K, ok? Não utilizei registradores. Então, ele não gastou nenhum elemento lógico, ok? Mas, em contrapartida, total de blocos de memória. Ele utilizou aqui, ó, menos de 1%. 128, no caso, bits que está gastando aqui. Conseguiu sintetizar de boa, sem nenhum problema. Vamos observar aqui como ficou a estrutura dele. Observem aqui, ó, ele criou aqui utilizando o que? Os blocos de memória MK10, ok? Vamos observar dentro. Vejam só, tá aqui a instância dos blocos que a gente queria, beleza? E a simulação vai funcionar de boa? Vamos verificar. Vou chamar aqui e vamos simular. Observem, ó, mesmo comportamento, ó. Gravei A no endereço 1, B no 2, no C não gravei nada, ok? Fiz a leitura aqui do 1 e do 2. Funcionou perfeitamente. Então vejam que apesar da gente não poder sintetizar de cara um array, é muito fácil a gente criar esses bancos de memória utilizando a ferramenta MegaWizard, ok? E como é que eu faço para chamar ela? Chamar ela inicialmente, eu vou aqui, ó, em Tools e vou aqui, ó, IP catálogo. E aqui, ó, eu vou ter em funções básicas, cadê? On chip memória. Vou aqui, ó, RAM port 1, uma RAM de uma única porta. É só dar 2 cliques. Ele vai perguntar aqui qual vai ser o nome da memória que você vai querer dar. Vamos colocar aqui, por exemplo, 64x8. Vou estar utilizando esse aqui em Verilog. Vou subscrever esse arquivo. E agora ele já está pedindo aqui os parâmetros. Eu quero tamanho 8 e 64. E vou utilizar MLab, por exemplo. Deixar aqui em alto, single core, ou single clock. Não quero deixar registrado também. Tudo certo aqui. Não vou instanciar minha memória, gravar nenhuma informação nela, ok? Depois a gente pode até, numa próxima aula, fazer essa carga, que é um arquivo .mif ou .exe, a gente carregar ela e criar tipo uma ROM. E aqui eu vou finalizar. Ele vai criar aqui a memória, aplicar nesse projeto, sim, ok. Tá aqui criado, vamos ver aqui o arquivo. Tá aqui, ó, a memória 64x8, que eu posso utilizar da melhor forma que eu queira. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, ok? Essa questão da síntese de memória, como é que a gente vai estar manipulando, beleza? Não caiam no erro, durante a síntese do projeto, querer forçar a barra e utilizar array multidimensional. Lembrando que a gente não consegue sintetizar ele de forma correta, beleza? E agora vocês sabem como gerar esses blocos de memória utilizando agora a ferramenta MegaWizard. Então, qualquer dúvida, deixem aí seu recado, ok? Nos comentários, beleza? E até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!